Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, agradecer Ele por ter permitido que nós está aqui hoje, agradecer Ele pelo dia que nos deste, pela vida, pela salvação eterna em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos esse Jesus Cristo, passamos a ter a comunhão com Ele e a vida eterna. E pedimos e agradecemos por isso, por Ele ter morrido na cruz, pagar os nossos pecados. E também pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E também a mensagem, depois vamos continuar o estudo de Romanos, capítulo 16, acho que paramos no versículo 17, 18, acho que foi 18, vamos por aí. E também pedimos em favor dos que não puderam vir, pedimos também em favor das nossas famílias, onde estão nestes momentos, nossos parentes sanguíneos, e os nossos irmãos em Cristo, as igrejas, as que estarão junto conosco aqui sábado, dia 28, se foram convidados, e que Deus traga para junto de nós, protegido por Ele, e nós aqui também, que Deus use o pastor Marcelo Lima, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ele nesses dias conosco aqui. Pedimos em favor disso, dos demais que vai estar aqui presente. Então oremos, em nome de Jesus que pedimos, o Pai, e agradecemos esse culto que estamos iniciando, que seja para a honra, a glória do Teu santo nome, e tudo isso que eu falei, Tu conheces já antes, é conhecedor, e Tu nos ajude nesse sentido que foi mencionado. Pedimos em favor do povo desta cidade, começando dos governantes, tanto dos municípios como dos estados e federal também, Senhor, pedimos e essas guerras aí, sabemos que tudo está acontecendo, que tudo está permitindo, e nos livre de coisas piores que prejudicam o Teu povo, a classe sofredora, a classe pobre, e os cristãos também, que estão tudo no meio, procurando Te servir. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Está aberto o hino 425, luz após treva, luz cantarei. Vamos.
485. Quando ele escreveu, foi escrito por ti quando? Quando Jesus escreveu. Foi escrito por ti, mas quando que foi escrito? Antes do mundo não existia. Aí isso que ele diz. Gênesis 47. Antes da fundação, tudo quando Deus criou, já foi escrito, depois já. 46. Semente lançada.
cada família apresentada, ele passou a direção do trabalho por isso. Nós estamos a Jesus Cristo, liberando os nossos pecados. Amém. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Nós fomos até o versículo 18, mas vamos voltar no versículo 17 e vamos continuar. Esqueci de pegar o lenço hoje. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 17. As administrações, cuidado com os falsos mestres, está escrito no título em cima. Todos acharam? 16? 16 e 17. Vamos ler. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 21. Saúdam-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, e Sosípatro, cada nome, né? Meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Versículo 24 para 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, voltando aqui no versículo 17, irmãos, aparentemente, Paulo indica, ele fala, que o espírito de divisão dos tais é pecaminoso, um sinal da vida carnal, que ele falou, rogo-vos, irmãos, que noteis. Então ele está falando para a igreja, assim, peço para vocês, prestem atenção e note bem, os que promovem dissensões e escândalos dentro da igreja, contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles.
Então, a doutrina que aprendeste, Paulo está ensinando eles, exortando, que você aprendeu a doutrina verdadeira, a doutrina bíblica, que ele tinha ensinado, biblicamente, a doutrina dos apóstolos. Agora, há dissensões, há divisões contra a doutrina, começa a ir contra. Dentro da igreja, surgir pessoas assim, que começam, então chama de falsos. Então é para desviar daqueles que não estão de acordo com a doutrina da Bíblia. Nós, irmãos, nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos ter muito cuidado com isso. Cuidado de desviar da doutrina que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinou. Então ele falou isso é sinal de carnal, nada de espiritual. Ele fala que desviai-vos deles. É um chamado, uma exortação, claro, a ser fiel à doutrina, que o discernimento espiritual, né? Devemos ser fiel à doutrina. Por exemplo, a doutrina da salvação. Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. O que é eterna? É toda a vida. Então não perde a salvação. Nem que pecamos, porque nós somos pecador. Então, agora se alguém pecou, perdeu a salvação, então não tinha, então não era eterna. Então ele fala para desviar desses que ensinam que perde a salvação. Outros que pregam que é a igreja que salva. Outros que ensinam que tem que fazer boas obras. Fazer o bem. É bom fazer o bem, se agrada a Deus. Tem recompensa, tem bênção, tem galardão no céu que ganha. De fazer o bem. O crente é para fazer o bem. A doutrina que aprendesse, que ele está dizendo aqui, refere-se ao corpo de ensinamentos apostólicos, que é a igreja de Cristo. Você aprende na igreja de Cristo. Que Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo. Transmitido por Paulo, para ele, Paulo transmitiu para nós, para essa igreja também, está escrito, e pelos outros apóstolos, que tem a sua origem em Jesus Cristo. Então a doutrina, a nossa fé deve estar, a origem dela é Jesus Cristo. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, vi no celular de uma mulher, vi num pregador ensinando, que nós já sabemos disso, né? Prego. Tu és Pedro, quando Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, quer dizer, uma pedrinha, uma pedra. Sobre esta pedra, chamou ele a pedrinha, Jesus a pedra, a rocha. Sobre esta pedra, esta era ele que estava falando, Jesus falando dele, não Pedro, que é a pedra da edificada da igreja. Edificaria a minha igreja. Jesus edificou a igreja dele, é ele que é o cabeça da igreja. Então, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e na revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo que revelou as Escrituras. Ao 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que esses tais que criam divisão na igreja, confusão, problema, eles não querem servir Jesus Cristo, estão servindo o seu ventre. Estão atrás da coisa da carne. E com suaves palavras, ele fala, esses não têm as suaves palavras, lisonjas, enganam os corações dos simples. Precisa ser simples, prudente igual a serpente, e simples como pomba. Agora, ser simples, mas ter conhecimento para defender do erro, da falsa doutrina. Eles procuram satisfação no quê? No bem-estar material. Não no espiritual, na obra de Deus. Nós devemos ter o bem-estar no material, mas saber conciliar as duas coisas. Mas o mais acima é o espiritual.
refere-se àqueles que não têm o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, ou até mesmo não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor, como seu dono, mas só no material, bens passageiros. Se ficar muito preso, seja muito, seja pouco, nos materiais, nos bens materiais, ficar preso neles, não sair deles. Essas coisas ficam tudo aí, passa, morre, fica tudo aí, ninguém leva nada, ninguém leva. O que leva é as boas obras que fez, que vai ter galardão lá nos céus. Mas só no material bens passageiros. Sim, nós necessitamos do material. Claro que não. Quem que não necessita do material, de dinheiro? Trabalho. Mas devemos ter equilíbrio. O cristão deve ter equilíbrio para saber usá-los, as coisas materiais, o material, adequadamente. No 19 ele diz assim: quanto à vossa obediência. Então falou, como que quer ser obediente? Obediente a Deus, obediente à palavra dele. Ele fala aqui assim, o apóstolo, é ela conhecida de todos. O nosso testemunho deve ser bom, a nossa obediência a Cristo deve ser conhecida de todos de fora. Quando uma pessoa vê nós, sabe, aquele é o servo de Cristo. Olha, ele tem que ver por fora de nós, porque não vai ninguém, quem vê o nosso coração é Deus. Ele vê dentro, mas o povo vê fora. O que está dentro deve refletir para fora, que os outros vejam. Como nós vivemos no mundo, como nós conversamos, como nós falamos, tratamos as pessoas, o nosso porte de falar, não falar com grosseria, não falar com palavras torpes, que Paulo condena em Efésios, não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca, nossas vestes, não pode vestir como o mundo, acompanhar tem que ser diferente, o cristão deve ser diferente. Não é que tem, né? Não estamos debaixo de lei, estamos debaixo da graça. Mas não devemos abusar e dar escândalo. Falou, ainda ele fala aqui, ó, comprazo-me, tenho prazer, ele falou aqui, ó, pois em vós, aqui no versículo 19, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então deve ser sábio no bem, ter sabedoria. A outra versão diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Deve ficar bem gravado isso na nossa mente, quando estamos em casa. Aqui tudo bem, aqui é tudo santo, vamos dizer assim, né? Fácil ser aqui na igreja, na reunião dos cultos, aqui dentro do templo. Agora vamos ver nos bastidores, onde que chega o problema que nos contraria, como que nós vamos agir, com palavras ofensivas, xingar. O crente não deve ter passado no pensamento dele de jeito nenhum. Palavrões, tantas coisas mais que pode acontecer, né? A vossa obediência. O que quer dizer a vossa obediência? É um ato de submissão, primeiro a Deus. Se nós não for obediente a Deus, submisso a Deus, a outros menos ainda. Então deve ser submisso a Deus, pronto, está preparado, ser disposto a servir, prestar assistência a quem precisa, os necessitados. Irmãos, é fácil falar, mas não é impossível fazer. Deus nos ajuda. É
aqui Paulo fala aqui primeiramente a Deus, por Jesus Cristo. Aí ele fala aqui, vou lhe falar de novo, é ela conhecida de todos. Como que vai conhecer de todos? Pelos frutos se conhece a árvores. Quem vê através da maturidade? Comprazo-me, pois em vós. Paulo disse que sentia prazer neles, por ter aprendido o que ele tinha ensinado a eles. Então, nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo. Só que o aprender nós devemos pôr em prática nas nossas vidas, nas vidas cotidianas. Que seja sábio no bem, seja sábio. Tudo que aprendemos com as Escrituras, ser sábio, ter sabedoria para viver no bem, no espiritual. Mas simples o mal. O mal, ela é simples. Não faz mal, não procura ser inimigo dos outros. Que eles fossem experientes na palavra, para que pudesse dar-se conta da doutrina falsa. Então, ser experiente, primeiro ser experiente na palavra, conhecedor, ler a Bíblia, estudar, ouvir, quando alguém está pregando, para depois poder dar conta de onde que está o erro. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a dádiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que Ele nos ofereceu gratuitamente, sem nós ter mérito algum. Se Ele fosse dar o que nós merecíamos e o que nós merecemos, o que será que é? Responde. Inferno. É o inferno. Mas nós não vamos para lá porque Ele sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar. Amém? Então, agora, todos os que confiam em Cristo Jesus, tem outra palavra, e aceita, eu falei isso na casa do meu cunhado, crê no Senhor Jesus. Jesus disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, eu citei, decorda. Jesus disse assim, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Falei, agora, note bem, Jesus crê em Deus, mas crê também nele. Alguns falam, eu creio em Deus, Deus é grande, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Tem que aceitar Jesus na vida, não adianta crer em Deus. Não faz a melhor obrigação de crer em Deus. Ele é o Criador, Ele criou nós, Ele criou o mundo, Ele criou o céu, Ele criou o universo, Ele criou tudo. Deus é Deus, mas Ele não vai salvar ninguém, levar ninguém para o céu por ser bom, por crer nele. Ele leva para o céu para quem crê no Filho dele que morreu na cruz e aceitar o que Ele tem feito na cruz. Aí terá a vitória, e a vitória é a salvação eterna, primeira coisa. Vitória é a vida eterna, que está garantida na salvação que Jesus Cristo oferece gratuitamente. Agora eu vou ler um versículo lá em Romanos 8:1, que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler lá. Portanto, agora, quando o apóstolo Paulo fala agora, irmão, porque antes não era, é depois da conversão. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês notaram bem?
Note bem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se nós for inverter, não conferir, no restante, fala que não anda segundo a carne. Falar, eu estou em Jesus Cristo, mas eu ando segundo a carne, segundo os meus pensamentos, vou onde eu quero, ninguém manda em mim, Não, então ele não está em Cristo, ele está falando, está de boca. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Agora João 5:24. Evangelho de João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é presente, na hora, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O pastor Richard, que era americano, ele falava assim, na verdade, vos digo, que quem ouve, esse quem, ele falava assim, já chamava eu só. Então vamos falar eu, nós. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que é a vida eterna? Quantos que falam que perde a salvação se sair da igreja? Se ele afastar da igreja, ele vai ter consequências lá fora. Porque lembra que o apóstolo Paulo falou para aquele Nicola de 1 Coríntios, que teve aquela relação com a mulher de seu pai, que era madrasta e tal. Falou que a igreja estava apoiando, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o Espírito salva no dia do Senhor. Entendeu? Então quer dizer que a pessoa, o irmão Paulo um dia desse pregou mais ou menos falando isso, não deve nem orar com a pessoa que faz toda a igreja, ele está em pecado, não adianta nem orar. Se fica doente, porque Deus não vai ouvir mesmo. Pecou para a morte. É pecado. Ele tem que arrepender. Vai para o céu, mas vai de mão vazia, porque perde os galardões. O que ganhou de trabalhar para Cristo. Entendeu? E agora no versículo 39, aqui do Evangelho de João, capítulo 5. Ela ensina que como que nós vamos aprender? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o apóstolo João falou, examina a Escritura, é para examinar, não é só ler para querer ler jornal. Lê com atenção, examina ela, que ela testifica, ela dá testemunho de Jesus, ela fala de Jesus, ela fala da vida eterna. Não é uma vida até o próximo pecado, é a vida eterna, é para sempre. E no capítulo 3, versículo 18, quem crê nele, olha bem para você ver também, eu não acredito. Alguém leia depois, porque eu pus aqui o capítulo 3, versículo 18, leia o 16 ou 17, porque eu não escrevi aqui. Mas aqui no 18 ele diz assim, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Note bem, ele fala que quem não crê, não é que vai ser condenado, ele já está antecondenado. Achou, meu Paulo? Leu? É o João 3, 16 e 17, porque o 18 eu escrevi aqui. Pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Perdoa, não, eu podia ter escrito esse versículo que eu não escrevi, fui só nesse aqui. Note bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é o único, para todos
não é alguns, que nele crê, tem a vida eterna, tem. E o 17, e logo lê novamente para gravar mais. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, Jesus não veio para julgar, veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele já veio e fez. Agora, depois ele fala aqui no 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado. Agora, o 47, eu escrevi aqui, João 8, 47, já é o capítulo 8. Quem é de Deus, olha bem para você ver, muitos falam que eu sou de Deus, olha bem a diferença. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Esse escutais, não é que está ouvindo assim, sabe? Às vezes a pessoa está ouvindo, mas não crê. Ele não está crendo, não está aceitando, ele escuta. Mas ele não está escutando no sentido que está falando aqui, ó. Quem é de Deus, escuta a palavra dele. Se escuta, ele ouve, ele pratica, ele guarda, ele vai, ele põe em prática, ele aceita. O pai fala para o filho: eu falei para ele não ir, mas ele não escutou. Não escutou porque não obedeceu, quer dizer isso. Eu falei para ele, eu avisei ele que não ia dar certo, mas ele não escutou. Quer dizer, se ele escutasse, ele obedecia. Agora o 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Que morte é essa? A morte física? Não, porque nós vamos morrer. É a morte espiritual, morte eterna. Guardar a palavra, ter, ouviu e guardou no coração e seguindo. Em cada remidos apresenta a bênção do Senhor. Você olha para um salvo, um cristão, ele está apresentando a bênção do Senhor, a bênção da salvação. Vitória, que ele venceu o maior empecilho que tem que esse mundo oferece. Para a pessoa para sair de lá para vir não é fácil, porque a gente não pode criticar. Eu da família fui o último que aceitei. Deu trabalho. Não foi assim na primeira. É um padrão de Paulo que ele usa a mesma forma em todas as suas epístolas, até os hebreus. Agora, as saudações dos companheiros. Agora vai saudar, nós já lemos, né? Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, e Sosípatro, meus parentes, Paulo diz. É uma conclusão rica em saudações pessoais, aos irmãos em Cristo Jesus. Falei aquele dia, sempre falo, parente que são os irmãos em Cristo, é verdadeiro. Os parentes da carne, irmãos na carne, primo, pai, mãe. Se não for convertido, eles são parentes aqui. Lá não é, porque para morar no reino milenar e lá morar com Cristo, são os remidos, os irmãos. Se tem um da família que não é, ele vai ficar, ele vai... Lamentável dizer isso, mas é real. A realidade é que ele vai ser condenado no lago de fogo, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, no inferno. Então, demonstrando aqui a vasta rede de relacionamento que Paulo mantinha com os cristãos em Roma. Ele tinha um relacionamento longo. E nós devemos ter um relacionamento estreito, mas longo para longo tempo. Não aquele relacionamento curto. Vai ficar tempo, depois pega raiva, ódio, se afasta do corpo de Cristo. Então nós devemos manter um relacionamento até o final, até quando Deus nos levar. Aqui destaca também alguns indivíduos específicos que enviam suas próprias saudações. Timóteo, um colaborador próximo de Paulo, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, identificado como parente de Paulo. Este versículo aparentemente simples
mas revela a natureza comunitária da fé cristã primitiva. A fé cristã comunitária comum, uma fé comum, uma fé de todos iguais. Mas, irmão, para ser irmão em Cristo legítimo, tem que ter a fé bem unida. Aquela fé que tu conhece, que não perde a salvação, crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Aí eles estão unidos, aí somos irmãos. Mas se tiver diferença de fé, se pensar, eu perco a salvação, eu não tenho a salvação eterna, então ele não passou para o novo nascimento. Que Jesus disse para Nicodemos, necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é a importância do apoio mútuo no ministério. 22. Eu, Tércio, que esta carta, que vem a epístola, outra escrita assim, escrevi, vos saúdo no Senhor. Está saudando ele do Senhor. Saudações, lembrança, hoje outras palavras, lembrança no Senhor, porque você lembra de nós, vai melhor oração, etc. Tércio, ele era o tabelião de Paulo, aquele que editou as cartas aos Romanos, esse Tércio. Nos lembra que devemos realizar todas, não algumas, as nossas tarefas, sejam elas grandes ou pequenas. Cada um tem a tarefa, um mais, outro menos. E sempre, irmão, com dedicação, uma dedicação, excelência, bem dedicado, como se estivesse servindo diretamente a Deus, servir as pessoas. Tudo que nós fazemos para o próximo, estamos fazendo para Deus. Primeiro é Ele. Se você peca, primeiro ofende ao Criador, Deus. Quando nós perdemos a paciência, que é fácil isso, primeiro pecado, ofendemos a Deus. Mas não deve viver perdendo a paciência, não viver pecando. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, escreveu assim: se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, está na vida nova. Então, isso transforma o trabalho de um ato de adoração e serviço a Cristo. 23. Saúda-vos, Gaio, cada nome, meu hospedeiro, e de toda a igreja, ele falando. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro. Aí ele falou que de toda a igreja também. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto, quer dizer que era o irmão Quarto. Então aqui destaca que a importância da comunhão e do serviço cristão. A comunhão e o serviço cristão, o trabalho do cristão de pregar a palavra, de ajudar a igreja, serviço da igreja, tudo é um trabalho, é uma comunidade, é muito importante a comunhão dos irmãos. Não puxa para cá, puxa para lá, não, tem que ser tudo unido. Quando há uma discórdia, procurar se unir. Então, Caio, ao oferecer hospitalidade, demonstra o amor e a generosidade que devem caracterizar os seguidores de Cristo. Hoje é difícil, irmãos. Hoje é para você dar uma hospedagem para as pessoas, né? Meio tem que ser prudente. Mas você pode ser hospedeiro de outra forma. Então, Erasto, ele diz, um oficial público, mostra que a fé em Jesus Cristo transcende barreira, não tem barreira que cerca, que impede. Quem aceitou Jesus Cristo, impedido uma pessoa a crer em Jesus Cristo, não tem como. Ele pode impedir, não deixar a família, por exemplo, o pai, a mãe, o que for, não deixar ir na igreja. Mas aceitar Cristo é dentro do coração, é a pessoa. É a pessoa que não tem quem que impede. O que impede
é o pecado, é o mundo, é o prazer, é o próprio eu. É a própria velha natureza, ela pode impedir o eu. Então, se nós temos Cristo, quando aceitamos Cristo, a decisão é de cada um. Então, barreiras sociais e profissionais, pode deixar essas coisas sufocar o espiritual, impactando todas as áreas da vida. Não pode deixar, saber controlar bem as coisas, o serviço material, o serviço espiritual. Aí ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 24, seja com todos vós, amém. Então apresenta uma longa e calorosa carta de Paulo aos romanos, uma bênção apostólica familiar, mas profundamente significativa, uma coisa da família. A igreja é uma família cristã, família unida. Após apresentar uma lista extensa de colaboradores, amigos e membros da igreja, então ele apresentou tudo aqui no final dessa carta. E após divertir contra aqueles que causam divisões, ele divertiu aquele que causa divisões nos relacionamentos e dissensões no corpo de Cristo. Então ele tem que advertir, tem que aconselhar, tem que ajeitar. Então Paulo conclui com uma expressão de desejo pela graça divina sobre todos os cristãos. Ele deseja. Nós devemos, cada um, desejar o bem do próximo. Então nós devemos estar sempre firme na palavra de Deus. Nunca desanimar, irmão. Ora, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve com dó dele. Olha quanto tempo teve o culto. Aqui é aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Deus confirmou nas Escrituras, Deus confirmou, e veio Jesus Cristo. Tudo que os profetas fizeram com símbolos, né? Sacrifício de animais, tudo que veio, desde Adão e Eva, quando Adão sacrificou um animal que Deus não aceitou, as vestes de figueira, folha de figueira, porque ele estava indiciando que o pecado ele cobriu com as obras da carne, que ele preparou, Deus não aceitou. Desde ali foi um símbolo, apontando que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ia morrer para pagar o pecado. Pegou desde Adão e veio até hoje. Então, e a pregação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo andou no mundo pregando, ensinando a palavra. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu, sou o pão da vida, mas o pão espiritual, que alimenta a alma. Então não é preciso alimento físico e também é preciso alimento espiritual, para a alma, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve o culto. A eternidade passada já teve o culto e foi revelada. Antes da fundação do mundo, como eu falei aquela hora, né? Antes da salvação do mundo, Deus conheceu este momento. Deus não é homem que nem nós, que precisa chegar para conhecer, para falar. Deus, antes da fundação do mundo, já sabia, soube antes que o homem que ele ia criar, ia pecar. E Deus deixou, se Deus não deixasse não pecar, mas Deus criou o homem livre, de escolha. Então, aí Deus predestinou. Então, Paulo, resumindo a mensagem central da carta e o poder de Deus, para confirmar e para fortalecer os cristãos no Evangelho, tudo para fortalecer, baseado na revelação de um mistério previamente culto, mas agora tornado o manifesto em Cristo, manifestou em Cristo. É um reconhecimento da soberania de quem? De Deus, e da sua iniciativa na salvação. É Deus que inicia. O início foi de Deus. Enviou Jesus Cristo, morreu na cruz, pagou os pecados. E nós, alguém pregou para mim, alguém pregou para vocês. Então pregou, foi o início.
E eu aceitei, mas não na primeira vez. Então agora aqui, proclamo que agora está revelado em seu evangelho a história da redenção, está nos evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João, Lucas e João. Então, e Paulo enfatiza aqui também a singularidade da mensagem cristã e a necessidade de permanecer firme na verdade. Tem que procurar permanecer. Para permanecer, você tem que estar alimentando da palavra de Deus. Senão desfria, desanima. Fica em jejum, de ouvir a palavra de Deus, fica fraco. Assim que nós deixar de comer, fazer um regime bravo aí, fica fraco, desmaia. Não tem força, não tem ânimo para trabalhar, para andar. E assim a vida espiritual também tem que ter o alimento, sólido ainda. 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo os mandamentos do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Mas agora se deu a conhecer pelos escritos dos profetas. Refere-se ao Antigo Testamento, ele que eles escreveram, que a Escritura constantemente assinalava a vinda de Cristo, segundo a ordenação de Deus, conforme a ordenação de Deus, que por fim o mistério tem se dado a conhecer, agora deve ser pregado ao mundo. Então, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre, amém. Então, o grande preço que Jesus pagou, entregando-se em sacrifício, terá para sempre a glória de Deus, em que isto causou a salvação. Isto causou a salvação incalculável, não tem como calcular, de almas enviada por meio de Febe, aqui está falando da mulher, diaconisa da igreja Sencreia. A frase por Jesus Cristo enfatiza que a glória de Deus é manifestada e revelada através da obra mediante de Cristo. O Filho encarnado, que é Deus Filho encarnado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por ele, e é por meio dele, que temos acesso a Deus e glorificamos a ele. Amém? Então terminamos a carta de Romanos. Na quarta-feira que vem, vou pensar bem, orar a Deus, pedir o que toca no meu coração para pregar, continuar um estudo assim. Porque agora, já preguei tudo, estou pregando agora, de 1 Coríntios, Apocalipse, tudo, até Apocalipse, já preguei tudo na igreja. O que está faltando é terminar o Evangelho, até Lucas, até João. Depois João, Romano, já aí fica tudo completo. Quem que vamos cantar? É 396. Você tem que sair hoje? Olha, Não, é 9 horas. 2026. 396. Pecador.
Sexta-feira veio o irmão Daniel pregar, ele não está aqui, mas é a vez dele, né? O Carlito acho que vai estar junto conosco aqui também, culto sexta-feira à noite. Ele vai ficar até semana que vem, até o dia que vai embora, eu não sei. Vamos agradecer mais uma vez a... Como é que é o seu nome? Eu esqueci? Odete, agora não esqueço mais. Visita. O Erino também visitando. E que... Orar para a Carminha também, a minha cunhada. Não é orar ele, para ele, o Zé Carlos. Deus abençoa, continua abençoando ele esse problema, né? E o irmão Paulo termina com oração. Vamos orar para Daniel. Senhor, queremos te agradecer por mais esta hora, pela sua casa, por essas palavras que foi exposta, por Deus trazer ele aqui. Pedimos, pelos próximos cultos, nessa sexta-feira, especialmente pelo final de semana, as pessoas que estão pretendendo estar aqui, que o Senhor possa fazer, sem maiores problemas, sem dificuldade. E essas pessoas que foram visitadas no seu final de vida, o Senhor possa abençoar, livrando do mal. Agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, pelo amor de Deus demonstrado por nós, através da morte do seu Filho na cruz. Agradecemos por tudo isso e pelo pastor também, por cada um que esteve aqui, que nos visitou. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É a primeira vez que vem, Odete, aqui? Amém, que seja bem-vindo. Venha no fim de semana, outros dias.